Olá, povo de Deus, quarto domingo do tempo comum, apresentação do Senhor, 2 de fevereiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Malaquias 3, de 1 a 4, Hebreus 2, 14 a 18, Lucas 2, 22, 40. Para nós, Malaquias se transformou em nome próprio, mas aqui é somente mensageiro do Senhor. Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Um profeta desconhecido, identificado com a conjuntura do século V, quando o templo já está reconstruído e o culto já funciona. Malaquias anuncia o dia do Senhor como um dia de fogo e luzes, dia da purificação, que torna as ofertas agradáveis aos olhos do Senhor. O mensageiro precursor e o mensageiro da aliança prospectivam aqui João Batista e Jesus. Um anuncia, o outro realiza a purificação já dentro do santuário. Vejamos, porém, que a entrada do Senhor no santuário e a grande purificação são descritas com imagens ou traços bélicos. Por isso se diz: quem poderá aguentar o dia de sua chegada? Quem ficará em pé quando ele aparecer? O clima todo é do dia do Senhor, frequente na tradição profética. Hebreus 2, 14 a 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno, de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. O Messias anunciado em Malaquias é aqui, segundo a carta aos Hebreus, Jesus, o sumo sacerdote, único capaz de mediar as relações da humanidade com Deus. Somente ele é sacerdote capaz para isso, pois se fez semelhante aos filhos dos homens em tudo, exceto no pecado. Sua autoridade vem de sua encarnação na vida, na história da humanidade. Não é mais um sacerdote separado da humanidade, como queriam ser os antigos sacerdotes. Exatamente por assumir a carne humana, torna-se o único sacerdote credenciado por Deus para realizar o sacrifício de expiação dos pecados da humanidade. Portanto, é Jesus Cristo o sacerdote purificador do mundo, libertador de todos e todas, de todos os seus pecados, configurando-se assim o único e eterno sacerdote, aquele que veio cuidar das pessoas e não dos anjos. Lucas 2, 22, 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel.
O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Essa narrativa de Lucas nos coloca numa cena tipicamente judaica, ao mostrar um casal judaico, Maria e José, vindo ao templo para consagrar seu primogênito ao Senhor, como dizia a lei do povo de Israel. Também é da lei que a mulher judia era considerada impura por 40 dias, depois de dar à luz o seu filho. E passados os 40 dias, ela devia oferecer em sacrifício expiatório, segundo sua posse, um cordeiro ou 2 rolas ou 2 pombinhos para sua purificação. Portanto, estamos diante de um quadro profundamente judaico. O dia da purificação de Maria acaba se transformando no dia da apresentação de Jesus ao mundo. A apresentação de Jesus ao mundo vem pela boca de 2 anciãos, pessoas de fé que aguardavam o Messias, pacientemente, Simeão e Ana. Simeão era um profundo conhecedor da história de Israel e, com base em tudo o que sabe, faz sua profecia sobre o caminho do menino. Ana, viúva, representa todos os pobres que também aguardavam a libertação. Como nos diz o exegeta Alonso Schecker, em Simeão o Primeiro Testamento se alonga para se unir com o Novo. Estica o pescoço para ver a personagem que chega. A esperança alimentou sua vida, a expectativa alimenta sua velhice, não o deixando morrer. A esperança funda-se em muitas profecias, na expectativa de uma promessa pessoal do Espírito Santo. No Primeiro Testamento, ver a salvação pode significar simplesmente assistir a uma ação salvadora de Deus. Pode equivaler a desfrutar dela. Em Simeão se acumulam os significados. Ver é ter nos braços, desfrutar, porque a salvação é o Salvador. Certo de um futuro esplêndido que começa, pode morrer tranquilo como se fosse a alforria de um escravo. Penetrou no Segundo Testamento antes de morrer. Simeão retoma aqui a profecia do dia do Senhor
de Malaquias e anuncia que o menino será ocasião de definição na história de Israel. Uns o aceitarão, outros o rejeitarão, o que acarretará a Maria uma dor como de uma espada lhe transpassar o peito. E Lucas termina a nossa perícope de hoje com uma singeleza magnífica, onde aparece Maria, José e Jesus, depois de cumprirem os preceitos da lei de Israel, voltando para a pequenina Nazaré na Galileia, onde o menino irá crescer e se desenvolver, ficando forte, enchendo-se de sabedoria e tendo a graça de Deus com ele. Hoje, no dia da apresentação do Senhor, celebramos também a festa popular de Nossa Senhora das Candeias, da Candelária, da purificação ou da luz, dia de benzer as velas que serão usadas em dias de escuridão e trevas. Devoção surgida nas Ilhas Canárias, mas cultivada em Portugal e Brasil. Um beijo no seu coração.